Nas profundezas do delta do Mississippi, onde a terra é tão negra quanto o pecado e o calor da tarde parece nunca abandonar o asfalto, nasceu uma das lendas mais sombrias da história da música ocidental. Dizem que, se você caminhar até uma encruzilhada deserta exatamente às 11 horas da noite de uma sexta-feira de lua nova, estará desafiando as leis que regem o destino dos homens comuns. Ali, no ponto exato onde dois caminhos se cruzam formando uma cruz perfeita sobre o solo seco, o silêncio se torna tão denso que é possível ouvir o bater do próprio coração contra as costelas. O vento para de soprar, e os grilos calam suas vozes, pois sentem que algo antigo e sem nome está prestes a atravessar a fenda entre os mundos. Você deve levar consigo apenas o seu instrumento e uma vontade inabalável de transcender a mediocridade humana. O tempo, naquele pedaço de estrada esquecido por Deus, parece se dilatar, preparando o palco para um encontro que mudará sua alma para sempre, cobrando um preço que a maioria dos mortais não ousaria sequer imaginar em seus piores pesadelos. Exatamente à meia-noite, quando o relógio espiritual marca o início do novo dia, uma figura alta e esguia surge das sombras projetadas pelas árvores retorcidas. Ele não caminha. Ele parece se materializar a partir da própria escuridão, vestindo um terno impecável que brilha com um brilho sobrenatural sob a luz das estrelas. Não há passos audíveis no cascalho, apenas uma presença magnética que faz os pelos da nuca se arrepiarem instantaneamente. O homem negro, como é chamado no folclore do Deep South, não é o diabo caricato das igrejas, mas uma entidade de elegância sombria e olhos que brilham com o fogo da inteligência proibida. Ele se aproxima sem pressa, estendendo a mão longa e fina para pegar o instrumento que você carrega com mãos trêmulas. O ar ao redor da encruzilhada fica carregado de eletricidade estática, e o cheiro de enxofre e ozônio preenche seus pulmões, tornando cada respiração um esforço consciente. É o momento da decisão final: entregar o controle ou fugir de volta para a luz fraca da civilização, sabendo que a grandeza estava a apenas um passo de distância. Sem dizer uma única palavra, a entidade toma o violão em suas garras e começa a afinar as cordas de uma maneira que desafia as leis da harmonia musical conhecida. O som que emana das pontas de seus dedos é algo que nenhum ouvido humano jamais concebeu. Notas que choram como almas perdidas e acordes que vibram na frequência exata do universo oculto. Ele toca uma única música, uma melodia que parece conter todo o sofrimento e toda a alegria da existência humana em poucos compassos divinos. Ao devolver o instrumento, o pacto é selado não com palavras ou contratos de papel, mas com o toque frio do sobrenatural, que agora habita cada fibra da madeira e cada nervo dos seus dedos. De agora em diante, a música que você tocará não pertencerá mais a este mundo. Ela será um eco do abismo, uma força capaz de enfeitiçar multidões e fazer o tempo parar. No entanto, o peso dessa genialidade será uma sombra constante, uma lembrança de que você é apenas o hospedeiro de um talento que tem data marcada para ser devolvido ao verdadeiro dono. A figura desaparece tão subitamente quanto surgiu, deixando apenas o rastro do medo e a promessa da glória efêmera. Quando você começa a tocar suas primeiras notas após o encontro, percebe que sua técnica mudou de forma inexplicável e assombrosa. Onde antes havia esforço e notas erradas, agora flui uma perfeição sobrenatural que parece vir de fora de você. A encruzilhada é o altar onde a mediocridade é sacrificada em nome da imortalidade artística, mas o sacrifício é total. Robert Johnson, o rei do blues do Delta, é a face mais famosa dessa lenda, tendo passado de um músico comum e limitado a um gênio absoluto em questão de poucos meses. Aqueles que o conheciam não conseguiam explicar a transformação radical, a não ser
pela intervenção de forças que operam além da compreensão humana. Ele tocava como se estivesse possuído, com um olhar distante que sugeria que ele estava enxergando algo que ninguém mais podia ver. Uma presença constante que o observava das coxias de cada bar e de cada plantação onde sua música ecoava. A maldição do pacto se manifesta na inquietação da alma que nunca mais encontra descanso sob a luz do sol. O músico da encruzilhada torna-se um eterno errante, impulsionado por uma urgência que parece devorar sua saúde e sanidade dia após dia. O sucesso vem rápido e avassalador. As portas se abrem e o mundo se ajoelha diante do som que sai das cordas do violão possuído. Contudo, a solidão é a companheira constante dessa jornada sombria. Há uma sensação de que o tempo está correndo mais rápido para quem assinou o pacto, como se cada nota tocada fosse um segundo subtraído da contagem regressiva final. As letras das músicas passam a falar de cães de caça infernais, de demônios que seguem seus passos e de um peso no peito que nenhuma bebida ou prazer carnal consegue aliviar por muito tempo. A encruzilhada não foi apenas o lugar do encontro, tornou-se o estado permanente da mente do artista, sempre dividido entre a luz da vida comum e o abismo da promessa que ele fez naquela noite de sexta-feira sob o olhar atento da entidade. O folclore sugere que o homem negro da encruzilhada é uma representação sincrética de divindades muito mais antigas, como Papa Legba das tradições africanas, o guardião dos portões que permite a comunicação entre os homens e os deuses. Na transposição para o solo americano, essa figura foi demonizada pela cultura cristã, mas manteve sua essência de facilitador do destino e mestre dos caminhos. O encontro à meia-noite é um rito de passagem arquetípico, onde o indivíduo decide que a dor da mediocridade é maior do que o medo da perdição eterna. Muitos outros músicos, além de Johnson, foram alvo desses boatos ao longo das décadas, alimentando um imaginário popular que mistura o sagrado e o profano de maneira indissociável. A encruzilhada é, portanto, um lugar geográfico e simbólico onde o livre-arbítrio é testado até o limite máximo. É o ponto de ruptura onde a vontade humana se funde com a necessidade cósmica de expressão, criando obras de arte que sobrevivem por séculos, justamente porque carregam em sua essência o custo real de terem sido criadas sob tal pressão espiritual. Aqueles que buscam a encruzilhada por curiosidade ou ganância pura geralmente voltam de mãos vazias ou com a mente fragmentada pelo que vislumbraram no limite da escuridão. O pacto exige uma necessidade genuína, uma alma que já esteja quebrada o suficiente para que a entidade possa moldá-la à sua imagem e semelhança. Dizem que o violão afinado pelo diabo tem um timbre que faz as paredes vibrarem e as pessoas chorarem sem saber o motivo. Uma ressonância que atinge o âmago do sofrimento humano. A lenda diz que Johnson nunca olhava para o público enquanto tocava, temendo que as pessoas vissem o reflexo do seu mestre em suas pupilas dilatadas. A música que nasceu daquela noite no Mississippi deu origem ao rock and roll e a quase toda a música moderna, o que nos faz questionar: será que toda a nossa cultura popular foi, de certa forma, financiada por esse pacto sombrio feito na encruzilhada? A influência é inegável, e o rastro de tragédias que persegue os grandes gênios da música parece confirmar que o pagamento sempre é exigido no auge da carreira. Quando o prazo do pacto se aproxima do fim, os sinais tornam-se claros e aterrorizantes para o músico. O som dos cães de caça, mencionados por Robert Johnson na famosa canção Hellhound on My Trail, começa a ecoar não apenas na imaginação, mas nos becos escuros e nas estradas vazias por onde ele viaja. A morte de Johnson, aos 27 anos, envolta em mistério e possíveis envenenamentos, é vista pelos crentes na lenda como a execução final do contrato. Ele morreu de joelhos, latindo como um cão, segundo alguns relatos, implorando por um tempo que ele já não possuía.
O preço da genialidade absoluta foi a juventude e a vida, deixando para trás apenas 29 gravações que mudaram o mundo para sempre. O túmulo de Johnson é hoje um local de peregrinação, mas ninguém sabe ao certo onde ele realmente descansa, como se a terra se recusasse a segurar os restos de alguém que já não pertencia inteiramente ao mundo dos homens quando deu o seu último suspiro naquelas terras quentes. A encruzilhada permanece lá, em algum lugar entre Clarksdale e o infinito, esperando pelo próximo coração desesperado o suficiente para fazer a caminhada à meia-noite. A lenda sobreviveu à era da rádio, da televisão e agora da internet, provando que a humanidade ainda é fascinada pela ideia de que existe um atalho para a grandeza, mesmo que esse caminho passe pelo fogo. O mito do Devil at the Crossroads é uma lição sobre ambição e as consequências de nossos desejos mais profundos. Ele nos obriga a olhar para as nossas próprias encruzilhadas diárias e perguntar: o que estaríamos dispostos a entregar em troca do sucesso absoluto? A figura sombria continua à espreita, pacientemente esperando o momento em que o silêncio do sertão ou da cidade grande se tornará insuportável para alguém com um violão nas mãos e uma chama de insatisfação no peito. A história de Robert Johnson é o aviso e a inspiração. Um lembrete eterno de que a beleza mais sublime muitas vezes nasce do contrato mais terrível que um ser humano pode assinar. Nas profundezas do delta do Mississippi, onde a terra é tão negra quanto o pecado e o calor da tarde parece nunca abandonar o asfalto, nasceu uma das lendas mais sombrias da história da música ocidental. Dizem que, se você caminhar até uma encruzilhada deserta exatamente às 11 horas da noite de uma sexta-feira de lua nova, estará desafiando as leis que regem o destino dos homens comuns. Ali, no ponto exato onde dois caminhos se cruzam formando uma cruz perfeita sobre o solo seco, o silêncio se torna tão denso que é possível ouvir o bater do próprio coração contra as costelas. O vento para de soprar, e os grilos calam suas vozes, pois sentem que algo antigo e sem nome está prestes a atravessar a fenda entre os mundos. Você deve levar consigo apenas o seu instrumento e uma vontade inabalável de transcender a mediocridade humana. O tempo, naquele pedaço de estrada esquecido por Deus, parece se dilatar, preparando o palco para um encontro que mudará sua alma para sempre, cobrando um preço que a maioria dos mortais não ousaria sequer imaginar em seus piores pesadelos. Gostou de descobrir o que realmente acontece na encruzilhada à meia-noite? Se esse mistério arrepiou a sua espinha, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para que mais segredos do oculto sejam revelados. No próximo vídeo, vamos sair do Mississippi e voltar para as sombras do Brasil para entender um mistério que assombra as matas: o corpo seco, a criatura que nem a terra e nem o inferno quiseram aceitar. Ativa o sino para não perder essa continuação da nossa saga pelo sobrenatural.